Estamos continuando a série Eu Acredito e vamos estudar aqui as principais doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você é membro desta igreja, há muito tempo ou há pouco tempo, vai fazer aqui uma reciclagem, vai recordar, vai lembrar. Mas se você não é membro desta igreja, seja bem-vindo. E hoje o tema é a Trindade, que eu particularmente gosto de usar um sinônimo para isso, que é a divindade. Bom, eu vou compartilhar com vocês alguns textos que vão aparecer para que a gente possa acompanhar o raciocínio que faremos do estudo desta noite. Mas, quando vem essa palavra para você, trindade, o que vem à sua mente? E existe um texto na Bíblia que algumas pessoas têm usado para não tratar do assunto da trindade. Como assim, pastor? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Em Deuteronômio 29, está escrito que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas aquelas coisas que foram reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E quando a gente fala de divindade e trindade, parece que dá um nó na cabeça. Como que pode um Deus ser três, ou é três deuses, ou é uma pessoa? E tem muita gente que, mesmo muito tempo na igreja, ainda tem dificuldade com este assunto. E uma das rotas de fuga para o assunto da divindade, da trindade, é usar Deuteronômio 29, porque diz que essas coisas são encobertas e a gente vai descobrir completamente quando chegar no céu. Isso não é mentira, mas, na verdade, a gente precisa entender que também está escrito em Oséias 4, verso 6, eu não sei aí para vocês, mas está cortando um pedacinho, que não está aparecendo o texto. Mas em Oséias 4, 6, está escrito isso daí: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Obrigado. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, eu queria que você pensasse o seguinte, irmãos. Ao mesmo tempo que é verdade que alguns temas da Bíblia, o silêncio é ouro, também é verdade que tem muita coisa na Bíblia que a gente não sabe por causa da nossa ignorância. Porque o povo está perecendo porque falta estudar e cavar fundo na palavra de Deus. Aí vem a grande questão. O que é para a gente não estudar porque Deus não revelou? E o que é que a gente deveria se aprofundar mais nesse conhecimento? Eu queria ilustrar isso da seguinte forma. Quando a gente fala sobre divindade, a crença em Deus, me vem à mente essa palavra monoteísta. O que quer dizer monoteísta? Mono, teísta, Deus. Monoteísta é uma pessoa que acredita na existência de um único Deus. Os judeus, de uma forma geral, eles são monoteístas. Eles acreditam que existe só um Deus. Mas também me vem à mente esta outra palavra, politeísta. Poli, muitos. Teístas, deuses. É a pessoa que acredita na existência de vários deuses. Você lembra de alguma cultura, ou nação, ou povo que acreditava na existência de vários deuses? Aqui na Bíblia, você lembra de algum? Nós temos os egípcios. Você lembra que quando o povo de Israel estava lá no Egito, parece que Deus até zombou dos deuses que eles acreditavam a partir das pragas, que teve. Eles acreditavam nas moscas, nos piolhos, e no sol, no rio Nilo, e tudo isso se virou contra eles nas 10 pragas do Egito. Era um povo politeísta, por exemplo.
acreditava que o sol, a lua, a estrela, os animais eram deuses. Mas aí vem uma pergunta. Nós que somos adventistas do sétimo dia, nós somos monoteístas ou politeístas? Nós acreditamos na existência de vários deuses ou a gente acredita que existe um único Deus? Um dos textos que eu mais gosto é este. A Bíblia tem vários textos falando sobre a divindade, sobre esta personalidade de cada membro da divindade. Da personalidade de Jesus, da personalidade do Pai, da personalidade do Espírito Santo. Mas olha que texto interessante aqui no Novo Testamento, em Gálatas, capítulo 3, verso 20. O apóstolo Paulo diz assim: ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é um só. Esse texto, no contexto dele, você vai entender que o apóstolo Paulo está ensinando que a única pessoa que pode fazer mediação entre Deus e o ser humano é Jesus Cristo. Por isso que ele afirma, o mediador, Jesus Cristo, ele não faz mediação só por uma pessoa, só pelo Jairo. Ele faz mediação pela humanidade inteira. Mas aí ele diz, no final do verso, que eu deixei em destaque, mas Deus é um só. O mediador é mediador de muitos, mas Deus é um só. E eu gosto desse verso porque ele é bem categórico. Biblicamente falando, só existe um Deus. E como que a gente faz uma harmonia deste verso com a ideia de ter Pai, Filho e Espírito Santo? A divindade. Eu sinto que muitas pessoas não conseguem entender este assunto. Eu vou pedir licença a você que está assistindo em casa para falar com o Marquinhos que está aqui. Eu preciso de mais retorno aqui no... Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos na existência de um único Deus. Então, nós podemos dizer que nós somos monoteístas. Isso. Nós acreditamos na existência de um único Deus. Eu quero que você pense comigo, eu quero ilustrar uma ideia sobre essa questão do entendimento de Deus. Quanto de Deus eu e você, seres finitos, pequeninos pecadores, podemos compreender desse mistério que é a questão da divindade? Qual é a nossa limitação? Nós devemos nos colocar em Deuteronômio 29 e falar, eu não vou nem me preocupar com esse assunto, eu aceito pela fé, porque é encoberto este assunto, ou eu acredito também no texto de Oséias, que fala, não, o povo perece por falta de conhecimento, estuda um pouco mais que você pode entender. Eu quero ilustrar da seguinte forma. Imagine que nessa ilustração, a nossa mente, a nossa capacidade de entender, seja comparada a um copo onde você pode colocar ali uma quantidade de água, de líquido. E nessa ilustração, eu quero dizer que Deus, em toda a sua plenitude, em toda a sua sabedoria, onisciência e onipresença, vai ser representado pelo oceano. E a questão é o seguinte, será que eu consigo colocar todo o oceano dentro de um copo d'água? Será que eu consigo, na minha mente finita, compreender toda a extensão e plenitude do que Deus é? A resposta é óbvia. Não dá para colocar o oceano inteiro dentro de um copo. Da mesma forma, eu não consigo compreender toda a plenitude de Deus. Mas a questão é o seguinte, eu não consigo colocar todo o oceano dentro de um copo d'água, mas um pouquinho dele eu consigo, não consigo? E tudo aquilo que eu conseguir colocar dentro do copo, eu vou colocar. Aí está a questão. A Bíblia nos revela algumas coisas importantes a respeito da divindade. Então, aprenda sobre o que a Bíblia revela. Porque o que é revelado é para nós. Então, vamos estudar um pouquinho sobre o que a Bíblia revela sobre a divindade.
Nós não podemos colocar toda a plenitude, mas um pouco do conhecimento de Deus, o que Ele nos permite, nós vamos atrás desse conhecimento. Gosto de ilustrar. Eu estive muito tempo na sala de aula e quando eu ia ensinar isso aos meus alunos de quinta, sexta, sétima série, ou sexto ano, nono ano, como é agora, eu usava essa ilustração que para mim ajuda a desvendar um pouco esse nó que alguns têm sobre como é que Deus é 3 em 1. A gente usa até aquela ilustração 3 em 1, né? E eu me lembro que agora os mais antigos aqui vão viajar comigo, quando tinha aqueles aparelhos de LP, disco, toca-disco, e a gente usava essa ilustração. Deus é igual aquele aparelho, porque ele toca o disco, ele toca a fita e ele ainda é rádio. E a gente usava essas ilustrações. Deus é assim também, é um aparelho só, mas tem 3 funções, mas começar a dar uns nó na cabeça. Mas eu gosto de ilustrar a divindade através de uma figura geométrica, embora eu nunca fui muito bom em matemática, mas a geometria nos ajuda, e depois eu vou usar um pouco da língua portuguesa. Mas vamos pensar numa figura geométrica. Tem uma figura geométrica chamada triângulo equilátero. E quando a gente vai na etimologia da palavra, do nome do triângulo, e aí ele começa a nos ensinar. Equi quer dizer igual, látero, lado. Um triângulo equilátero é um triângulo que tem 3 lados, 3 segmentos de retas que se encontram formando ângulos exatamente do mesmo tamanho. Igualzinho. Por isso que é equi, igual, lado. 3 lados exatamente iguais. Me ajuda aí, nessa ilustração, você aí de casa. Eu vou fazer algumas perguntas sobre o triângulo equilátero e depois a gente vai fazer uma aplicação sobre a divindade para você desmistificar um pouquinho esse nó que fica na cabeça. Pensa aqui comigo. Se eu pegasse 2 retas, o lado 3 e o lado 2, e desenhasse e te perguntasse, aqui tem um triângulo, existe uma figura chamada triângulo aqui nesse desenho? Não. Por quê? Porque falta um lado. Vamos colocar o lado que está faltando? Bom, e agora, você tem um triângulo equilátero? Também não. Mas eu não coloquei o lado 1 que estava faltando? Mas agora está faltando o 2. Não é uma figura chamada triângulo ainda. Então vamos colocar agora o lado 1 e o lado 2. Está faltando 1. Só é triângulo equilátero quando nós temos os 3 segmentos de reta formando 3 ângulos e estes do mesmo tamanho para ser equilátero. Bom, quando eu faço uma pergunta para você, quantos triângulos você está vendo aí na tela? Não vai inventar, gente. Tem gente que fica aqui, é pegadinha do pastor. Espera aí, deve ter 1, 2... Não. Quantas figuras chamadas triângulo você está vendo aí agora? Um triângulo. Não tem mais do que 1, irmãos. Não inventa. Só tem 1 mesmo. Agora, quantos lados tem? 3 lados. Guarde isso. Um triângulo, mas tem 3 lados. E só é triângulo equilátero se os 3 lados forem iguais. Agora pensa na divindade, ou na trindade, que é o nosso tema de hoje, são palavras sinônimas. Quantas pessoas existem na divindade? 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas se eu colocar só o Filho e o Espírito Santo, formou a divindade? Não formou a divindade. Então vamos colocar o Pai e o Espírito Santo. Formou a divindade? Também não. Por quê? Porque está faltando uma pessoa. E eu gosto de enfatizar isso, irmãos. Isso é muito importante. Lembre-se sempre que a divindade é formada por pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Jesus Cristo. Mas se eu colocar, então, o Pai e o Filho, formou a divindade? Não formou. Por quê? Porque está faltando uma pessoa, o Espírito Santo. Bom, agora eu tenho Pai, Filho e Espírito Santo. E lembra,
eu não coloquei esta figura de uma maneira aleatória. Eu escolhi o triângulo equilátero porque ela tem uma característica. O triângulo equilátero tem 3 lados exatamente iguais. E quando a gente fala da divindade, eu poderia te perguntar: qual destas 3 pessoas é mais poderosa? Qual dessas 3 pessoas é mais amorosa? Igual no poder, no conhecimento e no amor para com os filhos de Deus. São iguais. Veja, quando a gente olha então para a divindade, a gente pode, igual no triângulo equilátero, eu poderia te perguntar: quantos deuses você vê aqui? Não vai inventar, irmãos. Só tem um Deus, formado por 3 pessoas. Deus é um só. E a formação dessa divindade só existe porque tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, espero que eu esteja te ajudando um pouco. Mas vou fazer uma outra ilustração. Aqui estou eu, alguns anos atrás. Acho que eu ainda estou meio conservado, né? Só o óculos ali. E os meus bebês, que já estão aqui com 18 e 21 anos. Mas aí eles tinham, sei lá, 3, 4 anos de idade ali, o Josué e o Jaéder. Mas eu quero fazer uma sociedade com os meus filhos, e essa sociedade é uma padaria. E nesta padaria, nós vamos chamar a padaria 3 Amigos. E nessa sociedade, nós temos uma aplicação igual de capital, mas na sociedade, na padaria, nós temos atuações distintas. Por exemplo, o Josué gosta muito da área de exatas, gosta de matemática, e quando a gente se reúne para fazer a nossa padaria, ele vira e diz assim: pai, eu quero cuidar das finanças na padaria. Pagar fornecedor, pagar as contas, fazer toda essa parte, ficar no caixa, quem sabe, deixa que eu cuido disso. Pai, tudo bem, eu não gosto de matemática mesmo, cuida disso, meu filho. E aí o meu filho Jaéder, ele pega e fala assim: pai, eu quero colocar a mão na massa, eu quero ser o confeiteiro, eu quero ficar lá nos bastidores, vou fazer pão, vou fazer bolo, pode deixar comigo que eu cuido dessa parte. Tudo bem, eu não tenho tanta habilidade assim, você gosta, vai estudar, vai ser o masterchef aí da padaria. E eu falo assim: bom, eu gosto de gente, gosto de pessoas, eu vou atender aqui o balcão, eu vou ser a pessoa que vai receber o freguês, o cliente. Agora, cada um tem uma função nessa padaria. Um cuida da finança, outro atende o cliente e outro faz as massas, faz os pães. Todos 3 têm um único objetivo nessa padaria: que ela prospere, que quem saiba a gente tenha filiais, que a gente ganhe dinheiro, quem sabe, e seja feliz no negócio que a gente está fazendo. Funções diferentes, objetivo único. Mas aqui, eu poderia perguntar para você: quantas padarias você está vendo aqui nessa sociedade? É uma padaria, ninguém teria dúvida e diria: não, eu estou vendo 3 padarias. Não, é uma padaria, 3 pessoas que formaram a sociedade. E é interessante que quando a gente fala de linguagem jurídica, você já ouviu falar em pessoa física e pessoa jurídica, que é uma empresa? Às vezes uma empresa com milhares de trabalhadores é uma empresa. Ninguém tem dúvida disso. Mas ali dentro daquela empresa tem várias pessoas. Então você imagine que a divindade é esta empresa, mas a formação dessa divindade é feita por 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E cada um com um objetivo no plano de salvar a mim e a você. Uma outra coisa que eu quero explicitar aqui sobre essa ideia de entender a divindade, as 3 pessoas da divindade, é quando a gente fala do nome Deus, da palavra Deus. Eu sinto que muitas pessoas fazem uma confusão e uma salada com relação a isso. Então eu quero que você se prepare aí e me acompanhe, e eu quero fazer essa primeira pergunta para você. Pense na palavra, no nome. E aí eu quero que você me responda aí da sua casa: Deus é um nome
ou Deus tem nome? Deus é nome ou Deus tem nome? Vamos à Bíblia. Vamos à Bíblia. Terceiro mandamento da lei de Deus, Êxodo 20, verso 7. Está escrito: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Para e leia, e agora pense na pergunta que eu fiz. Deus é nome ou Deus tem nome? Volta lá no texto. Não tomarás... eu deveria ter colocado outra forma, mas pensa aqui comigo. Imagine que ali no texto estivesse escrito assim: não tomarás o nome Deus em vão. Já mudou tudo. Não tomarás o nome Deus em vão. Mas não é isso que está escrito. Está escrito assim: não tomarás o nome de Deus em vão. Então a resposta é óbvia, irmãos. A palavra Deus não é nome. Deus tem um nome. E isso gera uma confusão, porque a Bíblia nossa, embora a gente não tenha o que desqualificar na tradução da palavra de Deus, nós sabemos que algumas coisas na língua portuguesa nos traz algumas limitações na interpretação. E uma delas é que a palavra ou o nome de Deus na nossa tradução foi traduzido por Deus ou Senhor. Não colocaram o nome que era lá no original. Vou te dar um exemplo aqui, para você pensar comigo. A palavra Deus, por exemplo, quando eu falei para vocês que a gente usa a matemática, já usamos na geometria, e agora eu quero falar um pouquinho de português, língua portuguesa. Quando a gente pega a palavra Deus e olha as classes gramaticais, que são 10, você lembra disso? Você estudou isso. As classes gramaticais, 10 classes. Qual das classes se encaixa a palavra Deus? Que classe gramatical na língua portuguesa está a palavra Deus? Alguém sabe? Vou perguntar ao povo que está aqui na igreja. Você sabe, Expedito? Vocês sabem aí? A palavra Deus é de que classe gramatical? Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, o que é? Estou esperando você de casa responder, mas eu não vou te ouvir, né? Tá bom. Mas veja, a palavra Deus é um substantivo. A palavra Deus é um substantivo. A palavra Deus não é um nome próprio. A palavra Deus é como se fosse homem, anjo, Deus. Homem é a categoria de ser que nós somos. Nós somos humanos. Mas eu não viro para o meu amigo Expedito, que está bem aqui na minha frente, e fala assim: ô humano. Eu não viro para a Isvite, que está lá na cabine de som, e fala assim: ô humana. Não é assim que a gente trata o outro. Nós somos todos humanos, mas cada um de nós temos o quê? Nome. João, Maria, José, mas todos somos da categoria da raça humana. Anjo. Anjo é nome ou anjo tem nome? Anjo tem nome. A Bíblia ela fala pelo menos desses dois que eu lembro. Gabriel, que é tão famoso, e o Lúcifer, que virou Satanás. Mas eram anjos. E a Bíblia cita o nome do anjo. Anjo é o tipo de ser que ele é. Nós somos humanos e temos nome. O anjo é um tipo de ser que Deus criou e eles têm nome. E Deus é uma categoria de ser. A palavra Deus não é nome próprio. Deus é o tipo de ser que ele é. E esse Deus tem nome. E por isso que o terceiro mandamento diz: não tome o nome de Deus. E se você pensar um pouquinho, pensa um pouquinho, irmãos. Quando a gente vai na Bíblia, lá no Velho Testamento, você lembra da história de Elias no Monte Carmelo com os profetas falsos, 450 profetas? E eles estavam orando ao Deus deles. O Deus dele tinha nome? Tinha, Baal. Os deuses falsos tinham nome, mas o Deus verdadeiro não tinha nome, era só Deus? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O Deus de Israel tinha nome. Deus não é nome, Deus é a categoria de ser que ele é. Vamos lá. Quando a gente fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da divindade,
que formam a divindade, essas três pessoas, a gente lembra que no nosso manual da igreja está escrito o seguinte, as nossas doutrinas. Nós, adventistas, acreditamos. E aqui tem um detalhezinho que eu queria que você prestasse atenção, irmãos. Depois você vai ver comigo como faz sentido isso que eu estou falando. Está escrito no manual da igreja, uma das doutrinas da igreja dizendo assim: nós acreditamos que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de três pessoas coeternas. Preste atenção nisso daqui, irmão, porque o jeito que é escrito muda o sentido do que a gente está estudando. Eu gosto porque aqui, o jeito que foi escrito na língua portuguesa, preste atenção, está escrito assim: há um só Deus, 2 pontos. Aí o que vem depois? Esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, a gente tem uma dificuldade, que agora eu sei que eu vou dar um nó na tua cabeça, mas é bom para você pensar. Teologicamente, é equivocado quando a gente fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Está errado, irmãos. Eu sei que você passou a vida inteira falando isso. Eu sei que tem hino do Inário que fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tem lá. Mas teologicamente está errado. Por quê? Por causa dessa frase que está aí na tela. Há um só Deus. E não vem em seguida assim, Deus Pai, Deus Filho. Irmãos, pense comigo. Se eu falo assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quantos deuses tem aqui? 3, mas nós não somos politeístas. Nós somos mono. Por isso que o jeito que o manual traz escrito faz todo sentido, porque ele diz assim, há um só Deus, 2 pontos, Pai, Filho e Espírito Santo, é esse um só Deus. E quando a gente fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, no fundo a gente está falando que tem 3 deuses. Mas existe um Deus e 3 pessoas. Bom, na continuação do manual da igreja diz assim, Deus é imortal, onisciente, onipotente, acima de tudo e sempre presente. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para você. O que é, vou colocar aqui, vou voltar, o que é aqui? Ó, atributos de Deus. Oni é todo, onisciente, Deus sabe de tudo. Onipotente, Deus pode tudo. Onipresente, Deus está em todos os lugares. Vou fazer uma perguntinha só para você raciocinar aqui comigo. Deus pode mentir? O que você acha? Deus pode ou não pode mentir? Você está aí pensando, né? Então eu vou responder para você. Lógico que Deus pode mentir. Se Deus não pudesse mentir, ele não seria todo poderoso. Ele pode tudo. Agora, é verdade que ele nunca vai mentir. Mas isso não quer dizer que ele não pode. É isso que a gente confunde. O fato dele nunca fazer, não quer dizer que ele não pode fazer. Deus pode, mas ele nunca fará. Isso é contrário à natureza dele. Deus pode tudo. Ele é todo ciente, ele é todo potente e ele é todo presente. Esse é o Deus em quem nós acreditamos. E quando fala da imortalidade, a Bíblia deixa bem claro, um único ser que possui nele mesmo a imortalidade inerente. E isso aqui é uma coisa que às vezes a gente confunde. Adão e Eva eram imortais antes de comerem do fruto proibido? Sim ou não? Eles eram imortais? Deus criou eles para viver para sempre? Se Deus criou eles para viver para sempre, então eles eram imortais, não eram? Mas por que Adão e Eva eram imortais? Porque Deus tinha dado para eles, era um dom. Quando eles pecaram, Deus tirou o dom. Nós seremos imortais quando Jesus voltar, não seremos? Ele vai devolver a imortalidade. Agora, Deus é imortal por Ele mesmo, ninguém deu para Ele. Isso é inerente. Deus é imortal inerentemente. Veja,
Deus é eterno, uma outra característica, atributo de Deus. E eu gosto sempre de lembrar, irmãos, que a gente às vezes confunde essa questão da eternidade. Eu gosto de pensar assim, matemática. Vamos lá para a matemática de novo. Vocês já ouviram falar em conjunto infinito? O conjunto infinito, eu lembro, isso aí eu lembro. Ele tinha uma característica. O conjunto infinito é aquele conjunto que tinha começo e não tinha fim. Deus é infinito? Não, irmãos. Deus é mais do que infinito. Sabe por quê? Porque ele não teve começo e nunca terá fim. Isso é eternidade. A eternidade é infinito para trás e infinito para frente. Nós somos ou seremos infinitos, porque a gente teve um começo. Deus nos criou. E lá na eternidade nunca teremos fim. Amém por isso. Mas nós não somos Deus. Porque Deus é infinito para trás, ele nunca teve começo. E ele é infinito para frente, ele nunca terá fim. Cabe isso na tua cabeça? Na minha também não. Essas coisas a gente não consegue alcançar. A eternidade de Deus. 2 textos, a gente está quase acabando, 2 ou 3 textos, que eu gosto de usar. Irmãos, este assunto da Trindade é um tema que é muito importante você entender. Nós estamos estudando o Eu Acredito e no domingo que vem, nos 3 próximos domingos, a gente vai aprofundar, quem apresentar aqui, vai falar sobre a pessoa do Pai, individualmente, depois vai falar sobre a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. São os 3 próximos domingos, não percam. Hoje a gente está dando a introdução geral do que é a divindade. Mas é um dos temas que tem criado na igreja pessoas dissidentes. Esta igreja mesmo, da onde eu estou falando hoje, teve pessoas que saíram daqui porque não acreditavam na divindade, pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E saíram daqui e abriram uma outra igreja em outro lugar. Você precisa se aprofundar e entender a forma como a igreja ensina e aceita a doutrina da divindade. 3 pessoas. E aqui vem alguns textos que eu escolhi e procurei, que aqui no Novo Testamento fala claramente que existem 3 pessoas. Mas eu gosto desse aqui de 1 João, capítulo 5, verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Olha que texto maravilhoso. Fala das 3 pessoas e fala da divindade como uma só. Não é interessante? E você sabe que palavra é um título de Jesus Cristo. Ele era a palavra, o Logos. E o Espírito Santo, e fala do Pai. Tá bom? Um outro texto que eu gosto, que para mim aparece nitidamente as 3 pessoas da divindade, é o batismo de Jesus, relatado em Marcos. Jesus, vindo de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João, no Rio Jordão. E imediatamente, após deixar a água, viu os céus rasgados, ou rasgando-se, e o Espírito descendo sobre ele na forma de uma pomba. Então ele ouviu uma voz vinda do céu: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Olha, aqui você não vê as 3 pessoas da divindade? Quem é que estava dentro da água? A segunda pessoa da divindade, Jesus Cristo. Quem é que falou do céu? Eis que este é o meu filho amado em quem tenho prazer. O Pai. E quem é que desceu sobre Jesus na forma de uma pomba? O Espírito Santo. Então aqui está bem claro a existência e esse momento onde aparecem as 3 pessoas da divindade. E esse texto também, que é Jesus voltando ao céu, e ele fala nitidamente que ele estaria voltando para o Pai, né? E eu, Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, outro consolador, para que fique convosco para sempre. Você percebe as 3 pessoas da divindade aí? Jesus falando: eu vou falar com o meu Pai, e vou pedir para o meu Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo. As 3 pessoas da divindade aí em João 14, verso 16 e 17. E, finalmente, eu queria que você pensasse numa coisa que é muito importante sobre a divindade.
quando a gente fala do plano de salvar o homem. Lembra da padaria? Que cada um tinha uma função? No plano da salvação, às vezes a gente pega e fala assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E essa palavra Deus, ela vira o Pai, né? Porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Não, Deus amou. Quem amou? O Pai amou, o Espírito Santo amou e Jesus Cristo amou. E eu termino então com esse texto de Ellen White, que eu acho muito, muito interessante. Está no Conselho sobre Saúde, na página 222. E ela diz assim claramente: a divindade moveu-se de compaixão pela raça, e o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção. Pai, Filho e Espírito Santo estão preocupados em nos resgatar. Um deles, no plano da salvação, disse assim, como meu filho falou, eu vou cuidar lá das finanças, no plano da salvação, assim, eu vou e morro no lugar do homem. E esse foi Jesus. Mas os três estão empenhados no plano de salvar o homem. Que a gente tenha uma vida conectada com essa divindade, que se revela na natureza, que se revela através de um cântico, que se revela através de uma oração, e que se revela através da sua palavra. Pai, Filho e Espírito Santo querem te salvar. Aceite a salvação que vem de Deus. Nós vamos cantar um hino agora. Enquanto a gente canta esse hino, a gente se consagra, a gente se entrega, e depois eu quero orar com você no final deste nosso estudo. Querido Pai, nós louvamos o Teu nome,
porque com grande amor para com a humanidade, o Senhor nos criou lá no Éden, onde estava presente tanto o Espírito Santo quanto Jesus Cristo. E um dia o Senhor enviou o seu único Filho para nos resgatar. Louvado seja o teu nome, Jesus Cristo, tu que és a segunda pessoa da divindade e que aceitou encarnar-se, estar entre nós, viver como um de nós, sofrer no nosso lugar, nos dá o exemplo. E hoje, lá no céu, à direita do Pai, está intercedendo por nós. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, amado Salvador. Mas antes de voltar para junto do Pai, o Senhor prometeu e cumpriu, porque rogou ao Pai e Ele enviou a pessoa maravilhosa que és tu, Espírito Santo. E desde o Pentecoste está trabalhando, nos convencendo do pecado, nos levando a mente para a cruz do Calvário, para o lugar onde está sendo hoje, no santuário celeste, julgados os vivos e os mortos. Espírito Santo que consola no meio dessa pandemia. Espírito Santo que está ao nosso lado, falando ao nosso ouvido, este é o caminho, andai nele. Muito obrigado, Espírito Santo, porque tu és uma pessoa que está ao nosso lado na nossa caminhada. Louvamos então a divindade. Louvamos o Pai, louvamos o Filho e louvamos a ti, Espírito Santo. E oramos e fazemos esta oração como Jesus nos ensinou, sempre terminando em nome dele, Jesus Cristo. Amém, Senhor.